Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com você um pouquinho sobre o realismo no Brasil. Como aconteceu? Quando aconteceu? Muito bem, o realismo no Brasil ele teve início em 1881, quando Machado de Assis, o seu principal autor aqui no Brasil, quando falamos de realismo brasileiro, quem vem à nossa mente? Machado de Assis, este autor maravilhoso, mundialmente conhecido e reverenciado. Machado de Assis, ele pegou ainda a última fase do romantismo. Ele ainda escreveu algumas obras nesta última fase, a fase da terceira geração dos poetas do romantismo. E esta geração, os poetas já não eram ultra românticos, eles já tinham um pezinho no realismo. E ele iniciou aí. Mas ele nunca se deixou levar pelas características do romantismo. Ele sempre manteve o seu estilo próprio, mesmo ainda pertencendo a este movimento literário, a este estilo literário. Então, as suas obras, ele escreveu ainda algumas de suas obras no romantismo, já em seu finalzinho, mas as que se destacaram foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Então, estas são suas principais obras. E as obras que ele iniciou lá no romantismo ainda, ele deixou Helena como sua obra do romantismo, que foi em 1876, A Mão e a Luva, 1874, e Yaya Garcia, 1878. Então aqui ele finaliza o romantismo como autor do romantismo e já se inicia então o realismo no Brasil. Então a sua obra que dá início ao realismo brasileiro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele tinha aversão àquele exagero do romantismo, ao conservadorismo do romantismo. Então ele se vê desencantado por esse estilo, por esta escola literária, e onde com maior força inicia o realismo no Brasil. E qual é o contexto histórico quando dá-se início ao realismo no Brasil? Já estava acontecendo a Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, que foi a guerra do Paraguai com a Tríplice Aliança. Quais os países que faziam parte da Tríplice Aliança? Brasil, Argentina e Uruguai. Então, o Paraguai luta com estes três países, enfim. Então, foi nesse clima em que o realismo nasce no Brasil. Também, outra questão importante, a Lei Eusébio de Queiroz, que esta lei, ela homenageia, tem esse nome, porque o seu autor é o próprio Eusébio de Queiroz, onde
esta lei proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Então, não podia mais haver esse tráfico, esse transporte ilegal de escravos no Brasil. Esta lei aconteceu em 4 de setembro de 1850. Então, este era o contexto histórico, esta era a realidade do que estava acontecendo. Então, era esse clima que nascia, era neste clima que nascia o realismo no Brasil. As características, como eu disse no vídeo anterior, as características elas não mudam. Então, a mesma característica do realismo português, a mesma no Brasil, na França, em todos os lugares. Só o que muda é a realidade. É o contexto histórico, é a realidade daquele país, daquele local. Então, as características do realismo: mostrar sempre personagens comuns e não idealizados. Então, no romantismo e nas escolas anteriores, nós vimos sempre aqueles personagens heróicos, a idealização, realismo. Isto acaba no realismo. O personagem é uma pessoa comum, cheia de defeitos, e acaba-se a idealização. A denúncia social, sempre o objetivo é denunciar os erros da política, os erros sociais. Os romances de caráteres documentais. Então, o romance não era mais aquela história, era sempre com um caráter documental. Nada mais aquele amor impossível, não. Até poderia acontecer, mas sempre com esta frieza, sempre querendo trazer o documentário. Aí nós temos a valorização da razão, o antropocentrismo, que é focado o homem como centro de tudo, a parte humana. A oposição ao romantismo, então tudo que era oposto ao romantismo. A temática do adultério era muito forte, é muito presente. Então, os romances sempre existe a mentira, existe o adultério, mostrando a vida real mesmo. E a ironia, ele usa muito a ironia. Quem lê as obras realistas, principalmente de Machado de Assis, percebe a ironia, mas uma ironia muito discreta, muito sucinta, muito inteligente, que ele aborda. Muito bem. O aprofundamento psicológico das personagens, dos personagens. Então ele sempre traz um traço psicológico. Então o personagem ele tem problemas mentais, ele tem sérios traumas, ou desvios de caráter, desvios de condutas, enfim, sempre traz estes demonstram sempre estas características psicológicas, ok? Então, o principal autor, Machado de Assis. Temos também Raul Dávila Pompeia, mais conhecido como Raul Pompeia, e o Visconde de Toné.
Então, as obras principais do realismo no Brasil: Papéis Avulsos, Histórias Sem Datas, Quincas Borba, Várias Histórias, Dom Casmurro, Páginas Recolhidas, Isaú e Jacó, Memorial de Aires, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok? Então, eu estarei falando um pouquinho sobre Machado de Assis, mas o realismo não para por aqui. Trarei outros vídeos com outras curiosidades do realismo e você não perca, porque são muito interessantes. Então, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro, nasceu em 1839 e morre em 1908. Ele é plenamente conhecido e reconhecido mundialmente. E a sua produção literária, ela abrangeu todos os gêneros. A poesia, o romance, a crônica, a dramaturgia, o conto, o folhetim, o jornalismo e crítica literária. Então, a sua importância vai muito mais além que a escrita. Ele foi o divisor de águas na história da nossa literatura. Ele serviu de inspiração para todas as demais gerações de autores que o sucederam. Olha a tamanha importância de Machado de Assis. Ele testemunhou a abolição dos escravos. Ele testemunhou a transição política da monarquia, entre a monarquia e a proclamação da República. Então, ele foi um notável comentador e relator destes acontecimentos políticos e sociais. E tudo isso foi registrado em seus livros, em suas obras. E, embora ele, como eu já disse, ele surgiu no final do romantismo, ele dá ênfase e dá início ao realismo no Brasil. Então, ele tinha uma linguagem muito objetiva, ele expunha as verdades da sociedade brasileira, ele usava o sarcasmo, a ironia. Os protagonistas eram imperfeitos, cheios de defeitos graves, e ele não idealizava a mulher, e ele racionalizava o amor e outros sentimentos. Então, era tudo muito racional. E a existência do tempo psicológico era muito presente em suas obras. Ele não ficava preso mais no tempo cronológico, no dia, no horário, não. Ele sempre introduzia ali o tempo psicológico, que era o das lembranças. Ele divagava em lembranças, mas sempre sem o sentimentalismo, sempre muito racional. Então, eu falei aqui um pouquinho do nosso querido Machado de Assis, e eu recomendo, se você ainda não leu suas obras, leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. São estes livros, até hoje, que são clássicos, pedidos em vestibulares e Enem também. Então, por hoje é só, mas continuarei falando sobre o realismo brasileiro.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ativando o sininho para todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E compartilhe com seus amigos, familiares, os que estão estudando, estão para prestarem Enem, vestibulares, ok? E lembrando que eu sempre deixo sugestões de vídeos e playlists na tela final e nos cards também. Sou a Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa. Tenho muito prazer em estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da nossa literatura. Por hoje é só, deixo aqui o meu forte abraço, a minha gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.